Olá a todos, sejam bem-vindos. Manter mais um bocadinho em silêncio na lembrança do Supremo. Olá, sejam todos bem-vindos ao programa de hoje. A arte da absorvância é essencial e sou muito feliz de ter a irmã Suda de Moscovo, da Rússia, para falar sobre essa arte muito importante. Então, deixe dar as boas-vindas a todos. Muitos também ainda estão a chegar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E antes de começarmos, dar uma breve apresentação. A Suda é diretora-geral da região. Isso sem ter isso escrito é difícil. Ou seja, nível de desenvolvimento espiritual na Rússia e conectar também com a união de povos, pensou eu que foi isso que ela disse. Ela está desde 89 da Rússia. É professora, envolvida no serviço lá. Ela também é autora. Escreveu o livro Um Tesouro Sem Fins, em russo, que é colecionar virtudes. E em outras formas também está envolvida nesse conhecimento espiritual na forma prática, de forma simples. Bem-vinda, Didi. Bem-vindo ao nosso programa. E antes de começarmos, quero também convidar a irmã Cláudia para dar as boas-vindas e de uma forma especial. Om Shanti. Bom dia, Didi de Vancouver. Bom dia a todos, boa tarde. E fico feliz em estar a assistir essa palestra de hoje, a arte de como é essa absorvância do poder de Deus, porque isso também é uma arte. Então, ver aquilo que você vai nos dizer, eu gostava de dar as boas-vindas a você com algumas flores, girassol, as rosas que representam amor, nós todos temos por si. Muito obrigado por estar conosco hoje. O microfone. Ok. Obrigado, Cláudia. Ok. As flores. E vamos ter também a palestra de 45 minutos, depois 15 minutos de perguntas e respostas. Podem escrever as perguntas para o Dr. Manoji. Bem-vinda, Didi. Ok. Acho que não estamos a escutá-la. Aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade de dizer aquilo que está escrito sobre essa arte é a absorvância e não absorver como supostamente talvez estaríamos habituados a falar. Portanto, vai ser um bocadinho difícil tentar entender como é que vai ser isto hoje. Então, obrigado, Dr. Manoj, por dar-me outra vez esta oportunidade para encontrar todas essas almas maravilhosas ao redor do mundo. E eu diria que eu gostaria de dizer que são como pássaros chatrax, que absorvem o néctar ou assimilam o néctar do conhecimento espiritual, das experiências espirituais. E isso é maravilhoso.
O irmão Cláudio disse que gostaria de saber essa arte de assimilar o amor de Deus. Então eu cheguei a esse ponto definitivamente, mas quando estava a pensar sobre esse tema, a arte da absorvância, nós traduzimos isso, se Samani Kim Hindi, é a arte de acomodar, de fazer com que de emergir, ou seja, isso é dito de várias maneiras, diferentes sentimentos que estão por detrás a isso. Não é apenas assimilar. A palavra samana também é muito mais profunda, mas mesmo assim, porque temos essa arte de assimilar, uma coisa que eu gostaria de dizer é que quando nós falamos sobre essa perspectiva mais abrangente, então essa arte de absorver inclui a capacidade de também não absorver ou assimilar. Também a capacidade de squeeze, é como se fosse apertar isso também está incluído, como se fosse uma esponja, não é? Então a primeira coisa que surge na mente é uma esponja, pois. Uma esponja tem a capacidade de absorver. Ela absorve tudo, seja o que for, água, sumo, leite, o que que seja. Ela absorve tudo, mas é capaz apenas quando ela está cheia. Se ela já estiver plena de água ou de qualquer coisa, ou qualquer outro líquido, ela não vai ser capaz de absorver. Então, quando nós falamos em absorver, começamos a pensar o que? O amor de Deus, absorver ou assimilar o amor de Deus. Então, temos que ser como uma esponja vazia, preparada para assimilar o amor de Deus. Se o meu coração, a minha mente, o meu intelecto está ocupado com os pensamentos das pessoas, sentimentos por pessoas, coisas materiais do mundo, confortos materiais, o corpo e por aí além, isso ocupa todos esses pensamentos, então vai ser muito diferente ou difícil experienciar, ok, vou traduzir assim, absorver o amor de Deus. Portanto, é muito importante estar preparado para apertar ou espremer o que foi assimilado ou absorvido vidas após vidas na alma. Então, portanto, essa arte de absorver, na verdade, inclui a capacidade de espremer e de também não absorver. Mas de outra maneira, não como uma esponja, mas há muitas coisas nas quais você pode absorver, as coisas são resistentes à água, como roupa, ou seja, roupas, por exemplo, resistentes ao fogo. Então, as roupas, por exemplo, que absorvem, você pode passar os grãos nas águas e eles vão absorver essa água e vão ficar maiores e mais leves. Então, muitas esferas da nossa vida que têm essa capacidade de absorver. E há certos grãos, por assim dizer, que não são fáceis de absorver, porque eles são muito pequeninos, por assim dizer. E há outras coisas que absorvem muito mais fácil. Então, essa capacidade de absorver em diferentes esferas da nossa vida. Agora, se nós vemos para a nossa própria vida, para aplicar isso na vida prática, então somos capazes de começar por essa palavra. Uma coisa que eu gostava de dizer a nível da vida, como vocês sabem, ao corpo e à alma. O nosso corpo também tem essa capacidade de absorver. Nós comemos
todos os dias, absorvemos os nutrientes da comida e a seguir, gradualmente, esses nutrientes entram para o sistema sanguíneo, entram para as células do corpo, e é disso que o corpo é feito. Mas a coisa é que o corpo é capaz de absorver não só os nutrientes, mas também coisas malignas. Se você colocar no corpo aquilo que não é bom para o corpo, e é isso que causa doenças e muitos outros problemas. Então, portanto, quando nós falamos na arte de absorvância, ok, estava pensando nessa palavra arte. Qualquer ação torna-se uma arte quando ela tem um propósito. Quando tem um propósito. E quando isso traz benefício para alguém, aquele que faz essa ação também faz isso aos outros. Então, se você colocar uma questão de absorver a comida, os nutrientes ou qualquer coisa, aquilo que você coloca na sua boca ou aquilo que você ingere, o nosso corpo está a absorver isso, como as pessoas dizem. Há fumantes que sofrem de algumas doenças, mas há os fumantes passivos, que eles também estão a inalar, absorver esse fumo, e definitivamente isso afeta os seus corpos, a sua saúde e por aí além. E é por isso que eu estou a dizer que essa arte de absorver inclui não apenas absorver. Se eu disser alguém que está a passar por mim e a fumar, de alguma forma, eu posso não respirar naquele momento, ou cobrir-me, ou tapar-me, para que eu não permita que esse fumo entre em mim e eu não absorva esse fumo. Se falar de comida, por exemplo, não é uma questão apenas de comer comida saudável. Hoje em dia, muitas pessoas, claro que não serão todas, mas muitas pessoas verdadeiramente estão conscientes de comer comida saudável. Mas é suficiente cuidar da qualidade da comida? Não é tão importante que em que estado de mente a comida está a ser cozinhada? Em qual estado da mente a comida está a ser engolida, está a ser comida? Se durante o processo de cozer ou de comer, a minha mente, se ela estiver comprometida com pensamentos pesados, em alguns pensamentos negativos, então, uma comida saudável, mas ao colocar essa comida saudável na minha boca, mas e a minha mente, com a minha mente, ter alguma infecção entrar no corpo, então eu absorvo as duas coisas. Por um lado, a comida saudável, mas de outro lado, eu também estou a colocar no meu corpo essa infecção por causa dos meus pensamentos inúteis, negativos ou pesados. Ou por um lado, eu estou a comer e no outro lado, eu estou a falar no telefone ou estou a trabalhar no computador. Então, a minha mente está lá e eu não estou a dar atenção à comida. Eu não estou a apreciar a comida. Minha mente, meu intelecto está lá, meu coração está lá. Então, essa comida saudável, apesar dela estar a ser comida, o meu corpo não será capaz de absorver os nutrientes tão bem como se fosse se eu tivesse a comer com amor e com plena atenção. Então, a questão de absorver também requer atenção. Então, o que é que eu quero absorver? O que eu quero absorver? Então, o que é que eu não quero absorver? Sabem, se alguém oferecer álcool de graça para si, pode ser muito caro, mas estão a dar de graça. Mas você está preparado para tomar isso? Então, você não quer absorver aquilo. Então, a pergunta não é
colocar algo, ou- algo que é demasiado frito, muito picante, que pode ser até danoso para o seu corpo, ou maléfico. Então, é uma questão de escolha. Então, estamos a falar da arte da absorver, e para isso eu preciso de. Ou seja, se eu estiver a comer a comida com pressa, então não vai fazer benefício. Obrigado, Lara. Obrigado, Justino. Então, tudo tem um propósito. Agora, a segunda coisa que eu gostava de dizer aqui é, para além da saúde, todos os seres humanos também precisam de saúde. E a saúde não é a base da felicidade, mas definitivamente é necessária para preencher as necessidades das nossas vidas. Mas agora, em Bharat, na Índia, as duas palavras muito usadas pelas pessoas sobre a saúde. O que é que eu estou a absorver e a trazer para o meu lar? Então, há duas palavras para a saúde. Uma é Lakshmi, é uma deusa, a deusa da saúde. E outra palavra é Maya. Maya e Lakshmi. Eu preciso escolher, fazer a escolha correta. Então, no meu lar, Lakshmi está a vir, ou Maya está a vir. Então, se Maya vem pelos meios errados na minha vida, no meu lar, então o que que é importante absorver dessa, ou seja, absorver para a saúde é comprar isso, comprar aquilo, comprar medicamentos também, alguns tônicos e coisas assim do gênero, mas a fonte da saúde não está correta. E isso não irá nos dar felicidade. Isso não vai dar-nos boa saúde. A saúde é necessária para a felicidade, mas a fonte não está correta. Há um bom ditado na Índia que diz: a saúde vem que a saúde que vem pelos meios errados, elas vão correr tipo pelo esgoto abaixo, por assim dizer. Então também é importante que mesmo que eu tenha um pouquinho de riqueza apenas, mas isso surge no meu lar pelos meios corretos. E isso também é muito importante. A riqueza e a saúde. Então, quando surge a arte de absorver,
Eu penso nesses dois aspectos que têm que ser tomados em consideração. E eu também queria dar aqui um exemplo, apanhar sol, por assim dizer. Em muitos países fazem isso, porque os raios do sol são necessários para o corpo. Então o corpo assim absorve esses raios do sol, cedo pela manhã ou mais ao anoitecer. Então nosso corpo absorve esses raios do sol. Também é artificial, mas isso não é assimilado ou absorvido completamente pelo corpo. Mas o natural, que é a fonte do sol, é que é bom para o corpo. Entretanto, quando o sol está muito quente, as pessoas também não querem ir ou elas utilizam aqueles protetores solar. É criado como se fosse uma barreira para que esses raios do sol, que podiam ser absorvidos pelo corpo, não tragam malefícios ao corpo. Então, mais uma vez, uma questão de precaução. Então, o que é que eu permito absorver e aquilo que eu não permito absorver? Então, o sol e coisas assim do gênero. Então, isso tudo tem a ver com os aspectos físicos. Agora, nós entramos no outro aspecto que nós chamamos a nossa alma, que é a mente e intelecto. Sabem, o que é que nós observamos é que a mente é como uma esponja. A mente é como uma esponja. Ela rapidamente absorve, dependendo em que ambiente ela está, ou em que ambiente você está. Por isso que é dito que a companhia colore. Então, às vezes, nós somos capazes de escolher a companhia. Há uma possibilidade. E às vezes, por causa de algumas razões, você não é capaz de escolher a companhia. Você tem de estar com as pessoas. Em casa, talvez, pode não ser bom para si, mas é suposto você estar lá por causa dessa ou daquela razão. Mas, aqui eu gostaria de adicionar outra palavra, quando há a absorver, por assim dizer, e observar. Então, outros ensinamentos importantes da nossa universidade, da nossa organização, é ser um observador desapegado. Aprender a ser um observador desapegado. Então, há muitas coisas que estão ao meu redor, algumas são boas, outras não são tão boas, outras são maléficas, mas eu preciso aprender, estar desapegado, ser um observador desapegado. E aqui eu preciso de utilizar a capacidade do meu intelecto. Eu não estou a falar aqui sobre intelectualidade, estou a falar sobre sabedoria. Eu preciso de utilizar a minha sabedoria, que o que é que eu preciso de dizer é não, e aquilo que é que eu posso permitir. Por quê? Quando você está na companhia das pessoas, ou qualquer coisa, um livro pode ser uma companhia, alguns filmes, por exemplo, claro, as pessoas. Então, se eu tenho essa arte de ficar, de ser um observador desapegado, eu sou capaz de tomar as escolhas acertadas. Então, o que é que eu permito que entre na minha mente? E o que é que eu não permito que entre? Se alguém, por exemplo, começa a falar contra mim algo que, na verdade, é absolutamente errado, mas a pessoa está a culpar-me, está a, a comentar e a dizer tudo coisas erradas. Mas se eu permitir
que a minha mente absorva esses comentários, essas coisas erradas, o meu temperamento muda. O meu temperamento muda e talvez eu também seja recíproco da mesma maneira. Então começo a utilizar o mesmo tipo de palavras. Então, quer que a pessoa, por causa de um mal-entendido, por causa de qualquer outra razão, está a falar algo contra mim e a tentar difamar-me ou a insultar. Então, eu deveria permitir que a minha mente assimile essas palavras e isso vai criar, então, sentimentos negativos para essa pessoa que está a falar essas más palavras. Ou então, pelo menos, se eu não for capaz de corrigir aquela pessoa, eu sou capaz de colocar-me em segurança, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei onde estava errada, eu sei onde estava certa. Portanto, estamos a falar de se tornar um observador desapegado. Eu preciso de observar a mim mesma. Eu tenho que observar a mim mesma. Observar as minhas ações do passado, meu comportamento no presente, e também eu preciso de observar, ser esse observador desapegado com relação a outra pessoa e não permitir que essa pessoa influencie o meu estado da mente. E é por isso que eu gosto muito do exemplo do diamante e um pedaço de vidro. Uma vez alguém perguntou: como você diferencia se for um joalheiro? Para ele vai ser fácil distinguir entre um diamante e um pedaço de vidro que também brilha, como um diamante. Talvez até mais brilhante até do que um diamante verdadeiro. E como é que você diferencia entre os dois? O exemplo, a explicação, que é muito interessante e bonita, se você colocar essas duas coisas, o diamante e o pedaço de vidro, sob o sol, o vidro fica quente e o diamante não. O diamante não fica. Então, é a mesma coisa com os metais. O, o ouro, a prata, o cobre e o ferro. O ouro não fica. Acho eu que ela está a dizer, tipo, eu não percebi se seria como aspecto enferrujado, não seria essa a palavra certa, mas tem a ver com isso de absorver algo. Se eu absorvo algo negativo, se eu observo algo negativo em mim, significa que o meu valor é como uma peça de vidro, um pedaço de vidro, ou será como ferro, ou como cobre, ou como a prata. Não, mas não de certeza como um ouro ou um diamante. Então eu ensino a mim mesma. E todos, na verdade, gostam que as pessoas deveriam valorizar-me. E frequentemente nós aprendemos sobre essas palavras de Deus, que ele diz: vocês valorizam a vocês mesmos? Se você permite que as palavras de alguém ou o comportamento de alguém, mesmo a visão de alguém, que afete o seu estado, que você absorva essas coisas, isso significa que você não está a valorizar a si mesmo. Então eu tenho de escolher o que eu absorvo ou não. A mesma coisa com as notícias. Hoje em dia, tantos tipos de notícias, frequentemente notícias negativas, muitas vezes notícias erradas, não são as notícias corretas. Então você se torna um instrumento para espalhar essas notícias erradas e por aí além. Então, a sabedoria é, a sabedoria é perguntar a si mesmo a questão: o que é que estou a absorver? E depois espalhar. Espalhar.
Eu tenho a certeza que estou 100% certo e que isso é benéfico. O que é que estou a absorver e depois, tipo, espremer aos outros. É 100% certo aquilo que eu estou a absorver e que estou a partilhar com os outros. Portanto, a arte de absorver, ela requer essa capacidade de tomar as escolhas corretas, de discernir. Nós temos uma imagem dos poderes e a seguir a imagem de absorver é aquele que tem a capacidade de discernir entre as pedras e as joias, ou seja, entre o certo e o errado. Isso requer que uma pessoa evite as coisas que prejudiquem o eu. Agora, eu vou entrar no ponto de, por exemplo, eu tomei a escolha correta. Todos que estão aqui nesta sessão tomaram a escolha certa para escutar, ter alguma experiência, algum aspecto do conhecimento com esta equipa. Então, agora, a minha pergunta é: quando eu falo de absorver, eu quero absorver aquilo que eu escutei. Quais são as joias, as gemas? Eu quero absorvê-las. Mas o que acontece? Então, como nós fazemos na nossa escola? Nós escutamos a lição e torna-se muito importante escutar que isso entre no meu ser, para que eu me torne a personificação daquilo que eu escutei. Então, para isso, alguns passos, alguns poucos passos. E o primeiro é revisão, revisar a lição, rever a lição. Teoricamente, perdão. Ou seja, depois ensaiar tudo aquilo que foi dito. Aquilo que eu escutei tem que ser revisto, ensaiado e praticado. Então, a seguir, eu sou capaz de assimilar, ou absorver. De outra maneira, algo que vem para aqui, há coisas que vão sair, que não vão permanecer. Eu não sou capaz de absorver. Então, quando eu falo em absorver, aquilo que eu escolhi absorver, por exemplo, o amor de Deus, se você fala sobre isso, então é absorver esse amor de Deus. E para isso, eu devo verdadeiramente entender quem Deus é, ou quem é Deus, o que ele é. Desculpa, a sua voz diminuiu. Agora está melhor? Um bocadinho melhor? Agora está perfeito, obrigado. Ok, ok. A pergunta era sobre assimilar o amor absorver o amor de Deus. Portanto, eu tenho de entender aqui, de qualquer maneira, Deus é o oceano de amor. Deus ama a todos. Deus é, é o pai e mãe de todas as almas. E eu estou preparado para absorver o amor de Deus ou alguma barreira que não permite que eu receba o amor de Deus? E nós sabemos que essa barreira é qualquer coisa, qualquer tipo da parte da minha natureza ou sanskar que vem para mim como resultado da consciência do corpo. Isso se torna como uma barreira, um muro. Há uma bela canção
Num filme indiano, os seus pecados são umas barreiras, são uma parede que faz com que você não se aproxime de Deus. Então, durante o dia, que tipo de ações eu estou a fazer? Quais são as qualidades das minhas palavras? Então, a qualidade das minhas ações não forem elevadas, vai ser difícil, para não dizer impossível, de assimilar o amor de Deus. O que eu sou, as minhas palavras, ações. Então, é como ser uma filha de Deus. Experienciar, fazer aquilo que Deus diz. Então, considerem-se ser uma alma, aquilo que Deus diz. Eu sou uma alma. Então, eu pergunto a mim mesmo essa pergunta. Durante o dia, em que extensão, quantas vezes eu trago esse pensamento para a minha mente e olho para os outros e há pessoas que cometem erros ou fazem alguns erros. Eu disse 100 vezes e eles ainda continuam a cometer os mesmos erros. E nesse momento, que tipo de sentimento é que eu tenho por essas pessoas? Raiva? Agressão? Qualquer sentimento negativo? Eu disse 100 vezes. Por que é que você não entende? No momento que eu estou nesses sentimentos negativos, eu crio uma barreira entre eles e eu. Sim, a pessoa está errada. Eu estou certa. Mas por que que eu estou a permitir que o comportamento negativo ou ação ou o erro da pessoa influencie o meu estado? Se eu me torno fraco, então eu também vou para baixo. Então eu experiencio o amor de Deus num estado mais elevado. E uma vez que isso entra, que essa experiência, então aí as coisas ficam poderosas e fáceis, porque você experiencia quase em cada espaço ser uma ser uma filha ou um filho bem amado de Deus. Então tem e pode expressar esse amor por qualquer um, mesmo que a pessoa tenha cometido um erro. A sua atitude para essa alma permanece como a atitude de Deus, como a atitude de Deus. Deus nunca odeia ninguém. Ele continua a dar amor. Mas eu preciso me tornar digna de receber esse amor, de experienciar esse amor. Então, portanto, há a pergunta de preparar o eu. Preparar o eu. E a última coisa que eu gostava de dizer agora é que, como eu disse no início, que a capacidade de espremer o que está extra é como uma máquina de lavar. Coloca roupa, ela absorve água e depois a água é tipo, nesse caso é enxaguada, vamos dizer assim. Então, ela absorve coisas boas e também coisas não boas
Mas as coisas que não são boas, que não são necessárias, então nós apertamos. E para isso precisamos de força. E antigamente não havia máquinas de lavar roupa, portanto, as pessoas torciam a roupa com a mão. Então é preciso força, o poder é preciso. E esse poder surge, na verdade, pela minha experiência, através da sabedoria espiritual, ou seja, você escuta ou lê, revê, ensaia, pratica, e se torna uma força, se torna poder, e depois é a companhia de Deus. E quanto mais você estiver na companhia de Deus, ao lembrar-se de Deus, mais poderoso você fica e tem essa capacidade de todas as noites. O melhor até seria durante o dia, conforme eu absorvo a coisa, que eu não sou, que não é bom, rapidamente torcer, para depois poder, antes de dormir, portanto, torcer tudo para não levar nada para quando for dormir, para, para ir dormir, para ter uma boa noite de sono. Então, quando você levanta de manhã, muito, muito fresco, e ter esse sorriso no seu rosto, e dizer bom dia para o Pai Supremo. Om Shanti. Obrigado, Didi, por essa boa maneira ou bela maneira de explicar sobre esta arte. Eu também sou médico, portanto, como absorver a nível da comida, o fumo, como você falou. Nós falamos também da assimilação e da excreção. E você falou sobre esse torcer, mas você gostaria de falar de assimilar? Se há alguma diferença? Sabe, assimilação, na verdade, a nível de termos médicos, se eu tomo um pequeno almoço, depois disso, algumas horas são necessárias antes de colocar outra coisa no meu corpo. De outra maneira, se depois de algum tempo voltar a comer, mesmo que seja pouco, o corpo não tem oportunidade para assimilar. Por quê? Nesse processo, há outra coisa que estão a entrar. Então, o digerir e o processo de digestão para, e provavelmente, quando falamos de assimilar também o conhecimento pessoal, sabe, espiritual, perdão, eu reparo que muitas pessoas, principalmente hoje em dia, depois do Covid, as pessoas desenvolveram o hábito de escutar, escutar. Eles não escutam coisas inúteis, mas ouvem muitas aulas. Tantas coisas no YouTube, isto, toneladas de aulas durante o dia. E eu penso que o processo de assimilação para. Não há tempo para assimilação daquilo que foi lido ou escutado e por aí além. Então, a assimilação acontece. Eu me lembro aqui, na nossa organização, temos esse exemplo de Mama, a administradora da organização, e ela, depois do alimento espiritual, da palestra, da sessão espiritual, ela costumava ir para o telhado ou para o terraço, andar no terraço e pensar o que ela tinha escutado. O que ela tinha escutado. Não revisar no bloco de notas. Não revisar no bloco de notas. Naquela altura, não havia métodos de gravação, as pessoas escreviam as suas notas, mas ela não ia ler. Ela ia tentar, como é que eu vou dizer essa palavra?
voltar a lembrar, por assim dizer, tudo aquilo que ela tinha escutado. Então, quando falam em assimilação, eu sugiro que a seguir a qualquer sessão, quer seja nas nossas classes regulares de manhã, ou como uma sessão dessa, por exemplo, a pessoa devia sentar-se com eu, em solitude, e nesse estado de introversão, 10, 12 minutos, e começar a relembrar tudo aquilo que eu escutei. E o que é muito importante para mim? Escolher uma, duas, três. Três pontos. E chega. E a seguir, ir profundo nisso. Ir profundo nesses pontos, nessas palavras. E eu penso que isso dá mais força, porque a assimilação vai estar lá. Então a alma pode assimilar. Outra pergunta que surgiu agora, a um colega de trabalho engana-me de uma forma ou de outra. Eu sei que ele está a fazer as coisas errado, mas é como? Eu não tenho que absorver aquilo que ele está a fazer. Mas eu estou a ver, eu estou a sentir, eu estou a apanhar essas vibrações, ser enganados, de ser enganado. Como não absorver? Como filtrar isso? Porque eu estou a ver. E na Brahma Kumaris nos ensinam, ou seja, veja, mas não, olhe, mas não veja. Sabem? Uma coisa chamada arte de absorver e outra arte que é o poder ou arte de enfrentar, de se opor àquilo que está errado. No sentido que, se essa pessoa está enganada a si, então você não deveria permitir ser enganado. Você tem que ser cuidadoso. Você tem que ter o seu mecanismo de defesa. Não é ver que você está a ser enganado e permitir que a pessoa esteja a enganá-lo. Então tem que usar outra arte, outro poder para que essa pessoa realize, porque qualquer uma das artes não é suficiente na vida. Você precisa de muitas. Tem de haver um equilíbrio uma com as outras. Então aqui você precisa que a pessoa realize que você não é fraco e que você não é um budu, que você não é um tonto, que você está a tentar enganar-me. Porque você tem que fazer esse empenho para que a pessoa realize que já chega, já não engane mais. E se essa pessoa continuar e não mudar os seus hábitos, então tem de parar. Pare. Para de falar com essa pessoa. Não é maltratar, mas é ter um mecanismo de proteção para que você não seja enganado por essa pessoa. Foi uma boa sugestão, muito obrigado. E na mesma linha, temos outra pergunta que alguém está a dizer que cometeu um erro. Eu fiz ou alguém fez, e depois as pessoas dizem esqueça e perdoe. Por às vezes não é fácil esquecer. O que aconteceu no passado, no meu erro, ainda está registrado no cérebro, no intelecto, na mente. Como é que eu esqueço e perdoo? Por exemplo, como isso encaixa no absorver e no, tipo nesse o espremer, como você tinha mencionado. Sabe? A coisa é que, é claro, você não pode esquecer, porque tudo ficou impresso dentro. O meu próprio erro ou o erro de alguém. Mas, se eu aprender uma lição do meu próprio erro e do erro dos outros, pelo menos eu não sou assim. Eu penso que eu vou avançar. Eu não vou ficar presa. Não vou ficar presa no meu próprio erro ou no erro das outras pessoas. Então, eles dizem que os sábios são aqueles que aprendem
não apenas pelo sucesso, mas também pelas falhas. E o último comentário está a chegar agora a altura do serviço de Ganesh. Ok, não percebi o que ele falou. Sabe? Sim. Esse termo do Ganesh é mostrado, a tromba, acho eu, é grande e é o símbolo de o Ganesh tem a arte de absorver. Ele absorve e termina. E é tudo. Não é apenas, as orelhas também são grandes, não é apenas a tromba. Ele sabe muita coisa, escuta muita coisa e absorve. Mas ao mesmo tempo é muito sábio. Por quê? Ele não permite isto. Aquilo que ele soube afete o seu estado da mente. Isso é importante. Isso é muito, muito importante. É por isso que Ganesh é o símbolo da sabedoria, sabe? O seu intelecto trabalha de determinada forma. A história vai no sentido de: se eu tiver 2 minutos, eu posso contar a história do Ganesh. Eles dizem que Deus disse a todas as divindades que elas tinham de fazer uma competição, e a competição era uma corrida, e todas as divindades tinham que correr ao redor dos 3 mundos. E aquele que chegasse primeiro ia ser adorado em primeiro de todos. Então, a coisa foi que essa competição, essa corrida, e todos tinham muitos ciúmes do Ganesh. E muitas vezes Ganesh era adorado em primeiro lugar e os outros não. Então, por isso que havia essa competição, foi organizada essa competição. Então, no momento que todos tinham que correr ao redor de 3 mundos, as, as divindades nos seus veículos, outros voaram, tudo aconteceu, mas Ganesh, que é mostrado como um ratinho pequenino, ele estava lá sentado pacificamente e muito grande em cima de um rato pequeno, e depois da corrida terminar, as divindades regressaram e viram Ganesh ali já sentado. E todos perguntaram: Você não saiu para correr ao redor dos 3 mundos? Ele disse: Por que que eu deveria ir? Eu corri ao redor dos meus pais 3 vezes. E meus pais são os mestres dos 3 mundos. Eu corri atrás deles e pronto, acabou. Eu estou aqui. Então, Ganesh é dito como ser muito sábio. O que que significa? Que ele absorve, não de uma forma que afete a sua sabedoria, o seu estado. Ele absorve e termina como o oceano. Você atira as coisas, as águas sujas do rio, deitam coisas no oceano, mas no fundo do oceano não se torna sujo. É por isso que é capaz de dizer que algo que vai para baixo, que emerge e não permanece, nada, ou seja, nada que esteja em cima da água, ou seja, fica sujo. Ao contrário, né? Ou seja, tudo que estiver em cima da água fica limpo, assim é que é. E por isso que as pessoas vão aos templos e dizem: Eu sou um pecador, eu sou isso, eu sou aquele outro. Mas Deus é sempre, sempre puro, sempre limpo, é o purificador. E por isso que é comparado ao oceano. Então, quanto mais eu estiver nessa companhia, na companhia de Deus, mais eu sou capaz de ter essa qualidade. Muito obrigado. E também o Ganesh é o destruidor de obstáculos porque ele é tão sábio. Obrigado.
Então, dar agora os votos de agradecimentos com a irmã Cláudia. Muito, muito obrigado. Foi muito bom ver todos os aspectos diferentes. E foi muito bom com relação a Ganesh. Você preencheu os desejos de todos de como absorver, quer seja físico ou espiritual. Estamos muito agradados de tê-la conosco. Muito obrigado. Obrigado no nosso coração. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada. Um bocadinho tarde. Então, escutar os anúncios e a fotografia. Então, aqueles que quiserem tirar uma fotografia ou serem fotografados, abram as câmeras. Ok, obrigado, já está. Então, antes de entrarmos para a meditação, deixe-me apenas fazer o anúncio. Depois disto, vamos ter, como sempre, a parte B da arte, as reflexões interiores dessa arte de absorbância, que é o que está lá escrito. Então, a Sister Judy Johnson vai nos levar nos aspectos mais profundos dessa arte, com essas reflexões interiores. Próximo sábado, mesma hora, dia 15 de agosto, e depois na parte C do workshop, vamos ter uma discussão, uma conversa interativa e revisão. Como temos interação, sim, essa aula dura mais 15 minutos. E esse é até o dia da independência da Índia. E depois, no final, no dia 23 de agosto, vamos ter o retiro de silêncio sobre esta arte, a parte D, e também o horário, mesma hora, só que 1 hora e meia. Esses são os sites, endereços de e-mail. Fique à vontade de entrar em contato. E agora, então, passar para a Didi Suda para a meditação. Obrigado. É apenas aos sábados? Sim. Acho que deve haver um horário que está ali ao contrário. Ou é o dia, não percebi. É. Eu acho que o dia 15 é sexta, assim é que é. Sábado é dia 16. É. Ok, obrigado. Ok, eu, um filho, filha divino do Pai Supremo, absorvo a sua sabedoria, poderes e amor. Eu torno-me consciente do meu eu verdadeiro. Eu vejo a mim mesma
no meu lar original, no meu estado mais puro, com o meu Pai eternamente puro. O meu Pai é constantemente um doador, a brilhar constantemente, a irradiar todo o seu amor, todos os seus poderes, toda a sua sabedoria. E eu permito que estes raios do sol espiritual entre no meu ser quão afortunado sou por estar nessa companhia mais pura, absolutamente despreocupada. E tornar apenas preenchida, automaticamente, naturalmente, com amor, poderes e sabedoria. E com essa experiência de preenchimento, eu regresso para partilhar isso com todos aqueles com quem eu entrar em contato.
Om Shanti. Ok, mais uma vez, e muito obrigado por essa experiência poderosa de meditação. Obrigado.